Eu cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos aqui nesta manhã. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor tem algo a falar conosco nesta manhã. Sejamos com o coração aberto, voltado para Deus, para sairmos daqui edificados, sairmos daqui alegres com o Senhor, amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra lá em Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. É um versículo que eu falo muito nele aqui na igreja. Versículo que teve muita importância na minha vida quando eu me converti, me marcou muito. E eu sempre falo aqui que é uma receita infalível para uma vida próspera, uma vida bem sucedida com o Senhor. Para usufruirmos desta palavra, usufruirmos de todas as promessas de Deus, nós precisamos fazer desse versículo um meio de vida, colocá-lo como prioridade em nossas vidas, amém? E diz assim: não cesse de falar deste livro. Que livro é esse? A Bíblia. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, amém? Não cesse de falar deste livro, mas medita nele, para que tudo que você fizer seja em harmonia com a vontade de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós queremos, tem que harmonizar com a vontade de Deus. Por isso que Deus diz, né? Conhecereis a verdade nos libertará, amém? Que possamos hoje sair daqui com essa verdade firmada em nossos corações, modificados, transformados, amém? Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui, Senhor, na tua igreja. Problemas existem, dificuldades existem, mas o Senhor é a solução de todas elas. Fala conosco nesta manhã. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe aqueles que estão aqui presentes, aqueles que não puderam vir, aqueles que vão nos ouvir também, Senhor. Traga-lhe alegria, traga-lhe paz, mas sobretudo, traga perseverança, não em homens, mas em Ti, Senhor, Deus vivo, Deus presente. Que possamos hoje receber bênção do Senhor, alegria do Senhor em nossos corações. Abençoe, Senhor, aqui o Felipe, a Sofia, que hoje está aqui, Senhor, vai nos conduzir a uma adoração, mas que esta adoração alegre teu coração. É o que nós te pedimos, e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar você a se levantar para a gente louvar o Senhor. Amém? Senhor,
domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos, e cálice diante dele a terra, dobre os joelhos em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Teu poder
Aleluia, glória a Deus. Nós vamos estar cantando mais um corinho. Você que propôs no seu coração nesta manhã a entregar seu dízimo, a sua oferta, vem aqui depois, gente, né? A gente sempre fala fazer isso com duas condições, né? Com gratidão, né? E com amor a Deus. Reconhecimento que Deus é que supre todas as nossas necessidades. É Deus que abre portas. É Deus que traz uma realidade nova em nossas vidas, alegria, paz. E quando nós reconhecemos, que eu sempre falo que quem tem entendimento, dizimar e ofertar, é sempre aquele que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus. Não deixa ser influenciado pela mídia, pelas pessoas, mas nós sabemos como que a igreja precisa de manutenção. A igreja precisa de estar em funcionalidade. Então traga com amor e gratidão. Duas coisas importantes: amor e gratidão. Enquanto cantamos esse corinho, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Sofia, Felipe, Pastor Sâncio. Vamos ouvir hoje uma instrução, um esclarecimento da palavra, para que possamos
sermos prósperos e bem-sucedidos. Amém? Vamos levantar as mãos e abençoar a vida do pastor Sâncio. Deus, obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido todas elas em nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, porque cremos que a tua palavra liberta, a tua palavra traz conforto, alegria, a tua palavra traz solução. Nós abençoamos a vida do pastor Sâncio, que ele possa, Senhor, através do teu Espírito Santo, falar aos nossos corações nesta manhã, que possamos sair daqui alegres, confiantes no Senhor. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, João. Graças a Deus. Irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, para darmos continuidade à ideia das confissões congregacionais, aquilo que sua igreja confessa, aquilo que sua igreja crê, aquilo que é você sendo a igreja, o corpo de Cristo, deve confessar. 2 Pedro, capítulo 1, o apóstolo fala sobre essa superioridade da palavra de Deus em meio aos ambientes, a qualquer situação econômica, social, no céu, na terra, percepções visíveis e invisíveis. Pedro, o apóstolo, no versículo 16, ele começa dizendo assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Pedro, como eu disse aqui, estou frisando isso, ele está dizendo o seguinte: olha, isso não é uma invenção, isso não é uma forma de um conto engenhosamente produzido para que as pessoas possam ficar encantadas, de maneira alguma. Isso é a verdade. Pedro vai dizendo assim: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos, nós percebemos, ouvimos, vimos Cristo falar, Cristo morrer, Cristo ressuscitar. E ele começa no versículo 17 dizendo o seguinte: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia ela é toda dita com a especificação da pessoa bendita de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a direção é Cristo, o falar é de Cristo. A menção que a Bíblia faz é do surgimento de Cristo, do padecimento de Cristo e da ressurreição de Cristo. Ora, versículo 8: esta voz vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, não é invenção, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados, porque Deus quis, porque Deus escolheu, homens falhos dentro de certas culturas em suas épocas, 40 homens diferenciados em gerações, épocas diferenciadas, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A sua igreja, como eu já disse, ela possui uma origem não vinda aqui de 500 anos apenas, pelo descobrimento do nosso país. Ela vem de outras épocas, ela vem de uma visão reformada no século XVI, ela vem um pouco antes ainda, vendo e ouvindo os apóstolos, logo em seguida os pais da igreja, chamados assim. Nós temos toda uma estrutura de história
para chegar nesse ponto que estamos hoje. Isso não foi construído da noite para o dia. Toda a sua história congregacional, ela não foi construída de uma forma instantânea, imediatista. É por isso que você precisa entender que as confissões congregacionais, elas são importantes, porque Deus usou pessoas no passado, pessoas que tiveram as mesmas perguntas que você tem, e que Deus graciosamente foi respondendo, falando, e a gente precisa reforçar isso. Nós congregacionais confessamos um Deus santíssimo, e essa visão de santidade de Deus, ela não pode ser afastada, não pode ser de maneira alguma perdida, porque a santidade é a centralização das ações de Deus, e isso é muito grave, pelo menos para nós que somos pecadores. A santidade de Deus é um aspecto que faz parte da natureza do próprio Deus. Está nele, ele vive com isso. Quando ele vai ter um pensamento, ele pensa baseado na sua santidade. Quando ele vai cometer uma ação, ele comete essa ação reguladora pela sua santidade. Então a santidade de Deus é algo que faz parte da impregnação que vive nele, que está nele, e que ele se utiliza para cometer as suas ações. Nós devemos estudar muito, ler muito na Bíblia a respeito da santidade de Deus, porque Deus se ira, fica bravo por causa da santidade, não é por causa de outro atributo. Então nós devemos pesquisarmos na Bíblia o que a Bíblia fala a respeito da santidade do próprio Deus. Essa ideia de santidade, de uma forma simples, para que todo mundo entenda, é a ideia de ser separado mesmo. Não misturo, não deixo misturar. O maior risco que uma pessoa pode correr na face da terra são as grandes misturas que arruinam, que destroem a identidade da pessoa. Porque se eu penso aqui, ali e acolá, possivelmente eu não tenho definições. E a gente entende na Bíblia que Deus, nessa ideia de ser santíssimo, separado, dentre tantas outras coisas, dois sentidos principais, extremos, nos aponta como algo que acontece por causa da santidade do próprio Deus, que os separa. A primeira situação e aspecto é que Deus é Criador. Chame Deus de Pai, chame Deus de amigo no sentido mais profundo da palavra. Mas a gente não pode esquecer que Deus é Criador, e há uma grande separação nisso. Ele é o autor da criação, e nisso há uma desigualdade extrema. Imagina, Ele te criou, e Ele é Deus que te criou. Essa diferença excede a nossa compreensão. Por que ela excede a nossa compreensão? Porque ela nos dá um entender dentro de uma condição muito limitada. Quando você vai em Isaías, e você vai lá comigo no livro de Isaías, por favor, abra no livro de Isaías, capítulo 40, para você entender essa argumentação. Vá comigo no versículo 17 para você entender. Existe uma separação, uma distinção de extremos. Em Isaías capítulo 40,
versículo 17, o texto diz assim: todas as nações são perante ele como coisas que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. São a ideia, ou são as ideias das extremidades. O versículo 18 diz assim: como quem comparareis a Deus? Como, de que forma compararemos Deus em relação a nós? E o texto continua na sua indagação. Obrigado, viu? Obrigado. Ah, tá. Obrigado. Aqui, olha, põe para mim ali, ó. Obrigado, João. O versículo 18 ainda vai nessa pergunta da seguinte maneira: com que comparareis a Deus, ou com que semelhante confrontareis com Ele? Quer dizer, como que dá para você fazer essa situação comparativa? Aí vem o versículo, e olhem comigo aí por favor, de número 22, e fala assim o versículo de número 22: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O 23 diz assim: é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. 24, mas foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secaram. É um tempo breve, né? Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. 25 para terminar: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz, o que está escrito aí? O separado. Sou separado de vocês. Vocês são quem são. É isso que Deus está dizendo. Diz o santo: eu sou quem eu sou. Eu sou o Criador e vocês são obra da minha criação. Essa distinção, ela existe, a gente não pode esquecer dela. Isso vai te ajudar. Então, quando nós congregacionais confessamos que é um Deus santíssimo, separado, o segundo sentido e aspecto dessa separação trata a respeito da sua capacidade de comportamento, porque se o primeiro sentido trata de sua capacidade em poder, em realizar o que quer, em definir nos seus planos, através de certos decretos, e chamar à existência aquilo que não existe, coisa que eu não posso fazer, por isso eu sou separado, ele é um e eu sou outro. Também no comportamento, ele difere muito de mim, porque ele é puro totalmente, ele é certo totalmente, e em Deus não há maldade. Então a santidade que regula essa capacidade que Deus tem de fazer as coisas dentro de certezas justas, puras. A qualidade central que Deus tem, que é a santidade, o faz ter comportamentos baseados na santidade que diferem de todos nós. Um exemplo: a Bíblia diz categoricamente que Deus, de maneira alguma, em hipótese alguma, nenhuma imaginação pode se ter a esse respeito, que Deus é possível mentir. Há alguma possibilidade de Deus mentir? Em Hebreus, vai lá comigo por favor, capítulo 16. Em Hebreus 16,
por favor, você vai achar aí, Hebreus 16, no versículos, desculpa, não é 16, é 6, versículo 18, vem falando sobre essa ideia de ser separado, de ser quem ele é. 6:18 diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis não mudam, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não vai mentir para você. O que Deus falar será. E aí veio o autor de Hebreus dizendo o seguinte: forte alento, consolo tenhamos nós que já corremos para o refúgio, porque ele não mente, a fim de lançar mão da esperança proposta. A proposta que ele te fez, que ele te faz, não tem mentira. Santo é Deus. Então Deus que é separado, e aí a gente aprende que tudo que a gente comete em termos de santidade, de bom, de pureza, afastando do mal, tudo é através de uma revelação do próprio Deus. É Deus quem vai ajudando as pessoas, regulamentando a vida das pessoas, conscientizando de forma intensamente o coração das pessoas, dando às pessoas capacidades para que comportamentos sejam diferenciados, similares, parecidos com os comportamentos de Deus. Olha o que diz lá em Isaías, abre lá comigo de novo, em Isaías capítulo 1, por favor, versículos 16 e 17. Isaías 1, o versículo 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. É uma exigência de um Deus que tem uma natureza santa, separada. Aí o versículo 17 vai dizer assim: aprendei a fazer o bem. Você sabia que você pode aprender a fazer o bem? Que a atitude de fazer o bem é algo a ser aprendido. Você erra, sofre, aprende, marca, tem outras oportunidades, e pelo aprendizado você vai fazendo o bem. A recomendação de Isaías capítulo 1, versículo 17 é essa: atendei, quer dizer, presta atenção, foca nisso, no ato de justiça, repreendei o opressor, e vem falando em relação aos outros, e esse comportamento em relação aos outros, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, dos desamparados. Viúva, especificamente nessa época, era uma pessoa desamparada. Então a gente vai vendo que um Deus santo, e nós congregacionais entendemos dessa maneira, é um Deus santíssimo, de uma elevada condição de pureza, de verdade. E aí entra você, pecador. Como que a igreja congregacional entende isso? Você é pecador, precisa regularizar algumas coisas na sua vida, e você vê isso nos seus irmãos, e você vê isso em você também. A Bíblia faz dois apontamentos sobre a ideia do santo. Você já reparou que tem hora que a Bíblia te chama de santo? Diz que você é santo. E você já reparou que tem hora que a Bíblia diz para você aprender a santificação, a fazer o bem, a fugir do mal? Como que é isso?
Existe uma linha, e essa linha perdura em uma determinada denominação, que nós congregacionais não concordamos, que é a erradicação do pecado. Não é verdade? O homem começa pecador, ele vai terminar pecador. O que nós congregacionais entendemos é que o Espírito Santo de Deus, no processo, vai modificando, ensinando, como diz o texto aí em Isaías, ensinando a fazer o bem, para que o pecador, influenciado pela graça, pelo favor do próprio Deus, vai sendo regulamentado, regularizado, de forma que ele vai se apresentando melhor na santificação. E nós chamamos isso, congregacionais, de processo, o processo da santificação. Então nós acreditamos que as pessoas podem entrar na igreja, que abram os apriscos, os currais, que entrem as ovelhas do jeito que elas estão, e que o Espírito Santo de Deus, movido pelas suas compaixões, misericórdias, vai trabalhando na vida dessas pessoas, ao ponto que essas pessoas vão melhorando dentro desse processo de santificação. Atentai, e o Cristo, através do seu Espírito, Espírito Santo, vai dando a essas pessoas regras, não de homens, não costumes de homens, não imposições de pastores, mas regras que o próprio Espírito Santo vai dando, para que as pessoas consigam, através dessa percepção, entenderem que vale a pena se santificar, porque Deus é um Deus puríssimo. A outra informação que a Bíblia tem em relação a isso, quando chama você de santo, é porque Deus, Ele não está aqui agora apenas, Ele também já está lá no futuro, porque Deus, Ele é atemporal. Isso significa dizer que Deus já te vê no céu. Deus na realidade sabe que você vai para o céu, e Ele tem essa capacidade de dizer para você: você é santo, porque Ele já te vê lá. Então existe o processo e o ato definitivo que o próprio Deus vê, que você não vê, mas Deus tem essa capacidade de olhar para você, e por você ter o representante que o justifica, chamado Jesus Cristo, chamar você de santo, você não sendo santo. Então é o processo que você está em um ato definitivo que Deus te vê. Então você entende, como confissão congregacional, que dentro desses dois meios, a Bíblia chama você de santo, a Bíblia diz que você é pecador, a Bíblia chama você para que você melhore na conduta, na relação com o outro, dentro de você, porque santidade é algo muito importante para Deus. A santidade de Deus, ela é revelada na ira dele. Por que você acha que Deus fica bravo? Como eu já disse aqui, por que você acha que Deus mata? Por que você acha que Deus deixa para lá? E os entreguei aos seus próprios sentimentos romanos, aos seus próprios pensamentos, e eles se deram mal. A ideia da santidade de Deus é uma ideia revelada na Bíblia, e ele se ira por causa da sua santidade. A santidade de Deus, ela não diminui, ela não aumenta, Ele é santo permanentemente. É o mesmo que você dizer, Ele é puro. Como que uma pessoa pura mescla, se envolve com coisas impuras? Como? É por isso que Jesus, a suficiência de Jesus é indispensável. É por isso que a gente precisa valorizar Cristo. Foi Ele que resolveu esse problema. Essa ideia de santidade na Bíblia sempre manifestou o propósito de Deus. Dá uma reparada para você ver.
Desde a escolha que ele fez, um Deus santo, olha para a terra, eu não posso misturar. E o que ele diz a Abraão? Abraão, fica na sua terra, fica no meio dos teus pais, fica nessa região politeísta, onde tem vários deuses, e eu vou estar ali. É isso que diz a Bíblia? Foi isso que a Bíblia fala como revelação? Como dada? Sai do meio dessa terra, dos teus pais, dessa cultura, desse politeísmo. Deus vai fazer isso com você. Deus fez isso com a igreja. Sai. É a ideia da separação. Preciso que você saia daí, para te abençoar, para te ensinar, para dentro dessa separação ajudar a sua vida. Essa ideia de santidade sempre manifestou o propósito de Deus, separar as pessoas. Abraão foi chamado para que se separasse. Vai para uma terra que te mostrarei. Israel foi chamado para se separar das outras nações. E você vê isso nos textos bíblicos. A igreja, ela foi separada e chamada para que ela não tivesse essa relação com o mundo secular, para que ela não aceitasse o modismo, para que ela não fosse regida pelo mundo. E se ela está numa crise como está, possivelmente seja por causa disso. Deixamos entrar dentro da igreja algo que era para ser separado. Isso não, fica aí. E tem em relação com a santidade. Então a igreja, ela foi separada de outras instituições. A ela foi dada regras, regulamentos seculares separados. A igreja, por exemplo, diante de outras instituições, ela tem uma separação, uma distinção muito interessante. Ela aceita quem não é aceito. Que instituição faz isso? Ela ama quem não merece ser amado. Ela deve dar para depois receber. Ela perde para ganhar. Deus fez uma separação tremenda na igreja. Separa Israel, separa Abraão, separa a igreja. E a gente vai entendendo isso dentro da ideia de santificação. Deus, para fazer uma obra na sua vida, Ele vai te separar. Você não pode ficar aí. Essa ideia da mescla, já pensou Deus aceitando a ideia de mesclar nele o que esse mundo tem, impurezas que são facilmente observadas? Deus deu um basta em relação a tudo isso, e Ele não se mescla, permanece puro. Essa maneira que nós temos convencionais de interpretarmos dentro da história, e uma forma gramatical, livre e não alegórica, isso nos faz dizer que Deus, Ele é voluntário nas suas atitudes, movido pela sua santidade, e nós encontramos nisso, e confessamos, uma ideia de um Deus absoluto. É como se Ele dissesse, e Ele disse: eu sou quem eu sou. Eu sou santo, separado, eu sou criador, eu sou na realidade aquele que ensina as pessoas a fazerem o bem, a fugirem do mal, como está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17. E a gente tem que entender isso. Deus vai fazer uma obra na sua vida, mas Ele vai ter que te separar, porque Ele separa. E não tenha medo disso, não tenha receio disso, não tenha nenhum tipo de constrangimento em relação a isso. Nós congregacionais confessamos que Deus se utiliza do seu poder absoluto, da sua condição absoluta, sem nenhuma variação. A palavra absoluto
significa sem restrição, totalmente sem restrição. É o que nós lemos em Isaías. Não dá para comparar. Vamos fazer uma comparação para que o Senhor entenda que há em ti certas restrições. Não há. E é justamente por Deus ser absoluto nos decretos, nas palavras que Ele diz, no domínio que Ele tem, e a gente entende que o contrário de absoluto é relativismo. Então Deus, Ele não entra em processo relativista no seu comportamento de santificação, na sua forma, maneira de se comportar. Ele é puro, puro até o fim. E a gente precisa entender isso. É por isso que a Bíblia diz que os atos de Deus são terríveis. E são. Só que nós temos que entender que há Cristo nisso. O conceito absoluto de Deus, para substituir com outras descobertas, o método que apareceu aí, a teologia liberal, dentro de uma condição de método científico crítico, que obscurece o conceito de soberania de Deus, de santidade de Deus, enfim, qualquer situação dita na Bíblia como absoluta, não é a nossa divulgação de fé no nosso meio congregacional. A gente acredita num Deus que é Criador, Todo-Poderoso, que é santo ao extremo e que só Jesus pode ter uma solução para nós, pecadores. As nossas confissões, elas são importantes, porque acreditamos, como congregacionais, que existe um Deus que Ele não é espectador, tá? O que é um espectador? Espectador não é aquele que interfere. Espectador é aquele que vê, mas deixa acontecer. Numa linguagem jovial, né? Deixa rolar. Não se engane. A Bíblia não tem uma informação, não há uma informação na Bíblia que diz que Deus deixa rolar. Ele interfere. Deus não é espectador. Para ser um Deus absoluto, de decreto, de livre vontade, como quer, como lhe apraz, Ele não é espectador. Então Deus não se assenta como você se assenta para ver um filme. Mas você está vendo um filme, tem hora que eu sei que você gostaria de mudar o filme, gostaria. Tem uns filmes aí ruins, né? Com final ruim, não tem? Que é isso? O filme começa bem, aí o mocinho, né? A pessoa importante que você achou assim, nossa, ele morre. Aí você fica assim, misericórdia. Você critica o autor, né? Se eu soubesse que esse cara ia terminar um filme desse jeito, eu nem tinha assistido. Isso é espectador, você não pode mexer. Outra pessoa mexeu, atuou, foi dirigida, e você só lá como espectador. Deus não é assim. Nós congregacionais confessamos que existe um Deus que opera, que interfere segundo o conselho da sua vontade soberana. Isso significa dizer que Deus tem escolhas. Deus tem escolhas. Guarde isso. E é importante que você descubra a escolha que Deus tem para a sua vida, porque é isso que vai te salvar, é isso que vai dar a você alegria, paz, é isso que vai dar a você uma condição de você chegar no processo, talvez não, mas no final dizer, valeu a pena. Deus tem escolhas, e Ele se manifesta dentro dessas escolhas. E eu vou te dizer que Deus tem escolhas que são imutáveis, tá? Não mudam. Não muda. Você nunca viu isso na Bíblia? E as escolhas de Deus, elas são reguladas por aquilo que Ele é: justo, santo, poderoso,
Vá lá comigo, só para você entender isso melhor. Abra, por favor, no Salmo 115. E leia comigo aí, por favor, no versículo 3. Salmo 115, versículo 3. E eu estou te dizendo que Deus não é espectador da sua vida, que nós congregacionais confessamos um Deus que opera segundo o conselho de sua vontade, e isso significa dizer que Deus se manifesta conforme suas escolhas. Mas quando você vai no Salmo 115, no versículo 3, olha o que Deus diz aí. Primeiro começa dizendo assim: no céu, tá? No céu está o nosso Deus. Não é o que está escrito aí? Essa palavra tudo que você encontra nessa tradução significa dizer o seguinte: nada está fora, tudo faz parte, integralmente. E o texto fala assim: e tudo faz como lhe os homens querem, a história quer, manda, o curso da sorte, do acaso. É isso que está escrito aí? Como tudo lhe agrada. Deus não é espectador dessa igreja congregacional. Ele vai interferir, ele interfere. Deus não é espectador da sua vida, e você tem que entender isso. E nisso tudo, Deus, ele se basta. Nós congregacionais entendemos isso. Um Deus que em si se basta, um Deus que ama, capaz de não ser estimulado por determinado amor. Meu Deus, o que é isso? Porque ele resolve. O que diz aí o Salmo 115, versículo 3? Diz que ele, na realidade, faz como lhe agrada. Você imagina se Deus decide, agradou a ele te chamar, mas você não ama ele. Você não o ama, mas foi do agrado dele resolver te amar. Isso é a sua chance, e é isso que acontece. E você tem que entender isso. Um Deus que te ama e que não precisa do seu estímulo para ser amado. Ao contrário de nós, que amamos baseados nos estímulos que recebemos, Deus tem um amor incondicional. Então ele é capaz de te pegar, cuidar, proteger, fazer provisões para você, governar a sua vida, porque isso lhe agradou na decisão. Ele não é um espectador. Está entendido aí? Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Deu para entender? Nós congregacionais confessamos um Deus que faz as coisas baseadas apenas na resolução do seu decreto, da sua vontade, onde ele se utiliza de dispensar um favor às nossas vidas. Irmãos, compreendam: favor é favor. Favor não é obrigação. Favor não é uma cobrança. Favor não é uma imposição. Nós entendemos favores de uma forma muito equivocada. E um Deus santo, dentro dessas características, puro como é, nos ensina que favor, ele não é algo relacionado à questão de tomar lá da cá, não é algo partidário, não é algo visto por Deus dentro de uma condição que você vai ter que retribuir. Você vai ter que agradecer. Davi, ele diz isso quando fala em Crônicas 29. Quem somos nós, Senhor, para retribuirmos aquilo que o Senhor nos deu? Quem somos nós, Senhor, para merecermos aquilo que foi feito por nós?
Nós te damos aquilo que o Senhor nos deu. E a gente precisa entender isso. Então, esquece essa posição meritocrática que você está sendo levada pelo mundo. Isso não deve ser implantado dentro da igreja. A igreja não vive, ela não divulga um evangelho meritocrático. E nós, congregacionais, confessamos dessa maneira, nessa condição. E eu quero que você entenda isso. Congregacional que você é, você precisa entender que nós confessamos pela Bíblia que Cristo é o suficiente. Preste atenção nessa frase. Cristo é suficiente. Confessamos Cristo como suficiente, o necessário, o essencial para sermos salvos, para recebermos orientações. Lá, apóstolo Paulo, lá no passado, já enfrentava uma série de ofensas, uma série de ataques em relação a isso. E nos dias de hoje não é diferente. As pessoas fazem alguma coisa para tentar ajudar Deus a salvar com aquela ajuda mais Cristo. Não é a ajuda e mais Cristo, é só Cristo. E você precisa entender isso. Lá no passado, na composição, na compilação das escrituras, havia um grupo judaizante que dizia que para ser salvo tinha que guardar a lei de Moisés, os atos judaicos, mais Cristo. Paulo diz, não é verdade. Cristo cumpriu toda a lei. É Cristo, é o saber de Cristo, é a vontade de Cristo, é a fala de Cristo, é a atitude de Cristo, é o poder de Cristo. Mas nos dias de hoje não é muito diferente não. Lá nos primeiros séculos surge um grupo gnóstico que tinha uma ligação com um determinado conhecimento, que criava uma série de coisas legalistas, místicas, tão comuns em nossos dias, tentando amparar a ajuda da suficiência de Cristo. E a gente precisa entender que Cristo não precisa da ajuda para fazer o que Ele se dispôs a fazer: salvar as pessoas, guiar as pessoas, proteger as pessoas. E a gente precisa entender isso e nos livrarmos de todo o misticismo, gnosticismo, legalismo, um punhado de ismo. Não seja místico, não seja legalista. Então o que salva não é uma mulher vestir calça comprida, saia. O que salva não é o brinco, não é a ausência do brinco, não é o batom, não é a ausência do batom. O que salva é Cristo. E a gente precisa entender isso. A ideia da santificação vista e divulgada aqui, ela é necessária. Se as vestes trazem um comportamento moderado, equilibrado, isso é a ideia da pureza, não é a ideia da mescla, mas é a ideia da separação. Isso faz bem. Nós, congregacionais, confessamos que Jesus é a causa do resgate humano, onde o homem, todo ele, vive em potencial corrupção. Cristo, com a sua suficiência, é perdoador do pecado. E eu quero que você entenda isso. A Bíblia tem hora que fala de pecado, tem hora que a Bíblia fala de transgressão, e tem hora que a Bíblia fala de iniquidade. Tem hora que a Bíblia chama pecador, transgressor e iniquidade.
O pecado é quando você erra o alvo. Você não acerta o alvo. Vem Cristo e te endireita para você acertar o alvo. A transgressão é aquele momento que você sabe que não pode passar aquela linha divisória, o limite, mas você passa aquele limite, então você transgride uma coisa que Deus disse não transgrida. A iniquidade é aquele comportamento perverso que podendo fazer o bem faz o mal, que pensa no mal. Então o pecado que erra o alvo, a transgressão onde você passa o limite, e a condição da iniquidade que diz respeito ao maquinar o mal de forma interior, é Cristo o suficiente para endireitar essas coisas. E nós congregacionais entendemos dessa maneira que a santidade de Deus olha para o alvo que você erra, para o limite que você não consegue ficar, e pelo comportamento interior mal que você possui, para que Cristo, que sofreu por você, que te substituiu na cruz, faça com que a santidade de Deus não se ire contra você, não te pegue em determinado momento. Quando você vai em Romanos capítulo 5, 8, você vê Deus falando dessa maneira, pela sua inspiração, através do autor de Romanos. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, a palavra ainda lá, significa o seguinte: você continua sendo pecador. Então ainda você precisa da suficiência de Cristo, da palavra de Cristo, da proteção de Cristo, da provisão de Cristo. Você precisa do governo de Cristo. A palavra ainda significa isso, sendo nós ainda pecadores, ou seja, aquele que continua sendo pecador. Nós congregacionais confessamos Deus ser aquele que em Cristo suficientemente resolve esse nosso maior problema. Porque acreditamos como congregacionais, para me encerrar, que nós congregacionais confessamos Deus ser galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Eu preciso te explicar isso. Entenda essa palavra chamada diligência. O que é isso? É zelo. Nós congregações acreditamos que aquelas pessoas que buscam Deus com zelo, com cuidado, com prontidão, com prioridade, com comprometimento, de forma atenciosa, Deus é responsivo, Ele responde. Acreditamos nisso, que há um processo de esforço, e nesse processo de esforço há uma situação que pode gerar dificuldade, porque todo esforço gera uma certa dificuldade. Então essas procuras que você vê na Bíblia, nós congregacionais entendemos que essas procuras, Deus dos céus foi responsivo. Um exemplo clássico é Lucas 19, de 1 a 10, Zaqueu, por exemplo. Ele ouviu falar de Jesus. O que ele queria? Ver Jesus. O que ele faz? Diz o texto que ele corre. Só de correr já cansa, já é um esforço. O que ele faz mais? Ele sobe numa figueira. Só que a Bíblia diz que a figueira era brava. Quer dizer, tinha alguma coisa que incomodava, possivelmente coceiras. Ele sobe na figueira. E por que ele faz isso? Porque ele teve uma dificuldade. Ele era de pequena estatura, a multidão possivelmente o atrapalhou e muito, porque gente pequena, como é que vê? Como é que olha? O que isso significa? Uma busca diligente, porque Deus
Nós, congregacionais, entendemos dessa maneira, biblicamente, e confessamos isso, que Deus é galardoador daqueles que o buscam, presenteador. Jesus Cristo presenteou, olhou para ele e disse: desce daí, hoje me convém me hospedar na sua casa. O que isso significa? Significa que essa ideia de buscar Deus é uma ideia que você tem que realmente entender como prioridade da sua vida. Terminei da seguinte maneira: confessamos com congregacionais, e é um assunto para a próxima aula, venha, que o juízo de Deus, segundo as Escrituras, no mínimo possui duas características que vale a pena. É terrível o juízo de Deus, terrível, terrível. Porque quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, quem que vai impedir? E Israel experimentou isso na pele. É terrível e é justo, porque Deus é justo. É como se olhasse: você merece. E você tem que entender isso. Semana que vem a gente vê sobre isso, onde vamos confessar como congregacionais, nas Escrituras, que há um processo que realmente nós precisamos nos livrarmos dele, o processo de culpa. E que essa ideia que nós temos, que é verdadeira, da falta, da omissão, do delito, todos, e é um conjunto de todos, de pessoas não especificadas, é a abrangência de todos, generalizada, sem faltar nenhuma pessoa. Todos, sem exceção, fazem parte dessa condição de Deus ter e ser o único que pode resolver o nosso problema. Semana que vem a gente volta. Deus os abençoe. Sofia, Felipe, dentro dessa condição entendemos hoje, e entendemos que existe um Deus santo. A gente não pode esquecer disso. Então aconselho as pessoas: não brinque com Deus, não seja abusivo, peça misericórdia, se baseie na compaixão, peça ajuda e faça isso de uma forma diligente. O publicano Zaqueu era publicano, o pessoal ficou realmente abismado com a ajuda de Jesus. Deixe as pessoas ficarem abismadas, espantadas, admiradas com a ajuda que Cristo vai te dar, sabendo elas que você não é merecedor. Mas não tem problema, a gente entende que Deus é galardoador daqueles que o buscam com sinceridade. Que Deus te abençoe.
orar por vocês. Amém. Senhor Deus, santifica as nossas vidas, porque o Senhor é santo e o Senhor não vai abrir mão disso. Ajuda-nos, ó Deus, nessa condição que temos, pecadores, mas a tua palavra diz em Isaías que nós podemos aprender a fazer o bem. Só o Senhor pode nos ensinar, por causa da sua natureza benigna, por causa, ó Pai, da sua condição que lhe é peculiar, o seu amor, a condição da sua, ó Pai, posição de paz. Obrigado por Cristo, o suficiente para as nossas vidas. Nenhum misticismo, nenhum legalismo, nenhuma outra agregação pode nos fazer ter o que Cristo nos dá, a salvação. Obrigado por isso, Deus. Nos ajude nas confissões congregacionais. Um Deus santíssimo, Pai, Criador, e não nos deixe esquecer disso. Um Deus que diz que somos filhos, que diz que estamos próximos, mas é um Deus de uma potência, poder tão grande, Criador, Senhor. Obrigado por isso. Ajuda-nos, ó Deus, nesses conceitos da Tua Palavra, para que a gente possa ajudar os irmãos, ter fé, ter esperança e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Até a noite com a pregação do Senhor, estaremos aqui se Deus quiser e com o culto, amém?